Shalom, amados. Estamos aqui mais uma vez para liberar uma palavra do Eterno, direto para os nossos corações. Nós estamos nesse tempo de transição do Egito para o Sinai, de Páscoa para Pentecoste. Estamos entrando na nossa sexta semana, que vai do dia 15 de maio ao dia 21 de maio. Então hoje estamos iniciando a nossa sexta semana. E o que trouxemos como motivo de oração para essa sexta semana é estarmos orando por Israel. Então o nosso objetivo, o nosso foco é estarmos orando pelo povo judeu, pelo judeu como indivíduo, para sua salvação e também por Israel como nação. E um outro tópico é que estejamos orando pela restauração do relacionamento, da agregação da igreja gentílica com Israel, conforme vemos em Efésios 2, verso 14, né, que Paulo fala que de ambos os povos se fez um. Então, eu entendo que no início do cristianismo, realmente os judaizantes, por um tempo, tentaram obrigar os gentios a aderir às suas práticas. E isso causou um desconforto. Mas, de repente, também, em dado momento da história, alguma coisa aconteceu que chegou até nós um ensino, uma ideia, uma interpretação, uma doutrina que, de uma forma equivocada, também nos levou a desenvolver uma rejeição por Israel. E eu não estou aqui para abordar esse assunto, o objetivo é estarmos orando por Israel, mas eu preciso trazer alguma coisa à luz para pelo menos você que nunca ouviu falar disso possa começar a pensar, né? Então nós fomos levados a rejeitar, aonde muitas coisas foram modificadas e nós apenas fomos transicionados de uma prática para outra. Um exemplo muito prático disso foi todos rejeitaram ou passaram a rejeitar, muitos rejeitam até hoje a questão do sábado, né? O sábado como dia do Senhor. E nós realmente deixamos de adotar o sábado como dia do Senhor. Não estou afirmando que devemos assim fazer, não é isso. Estou apenas fazendo uma comparação. Deixamos de adotar o sábado como dia do Senhor para, a partir do dia 7 de março do ano de 321 d.C., o imperador Constantino proclamar o domingo como sendo o dia do descanso. Então, nós deixamos de guardar o Shabat e acabamos sabatizando o domingo. Qual a diferença que tem nisso? Comece a pensar. Você deixa o Shabat, mas vai sabatizar o domingo, né? Quantos de nós, na década aí de 70, 80, 90, se deixasse de ir à igreja um domingo era um sacrilégio. Vou jogar um futebol, é pecado. Então, foram práticas que só mudou o dia, ok? Então a gente precisa parar para pensar nisso. E alguns, a partir de Gálatas 6,17, começaram a dizer que a igreja é o Israel de Deus. Pegam um versículo isolado, fazem uma interpretação pessoal, né? Mas se você ler todo o contexto, você vai conseguir entender que o que está dito não é isso. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque essa semana nós fomos inspirados a estarmos orando pelo povo judeu como indivíduos e também pela nação de Israel. E eu comecei a buscar
algo que me desse um motivo adequado ou um motivo próprio para esse tempo, para que estivéssemos orando por Israel. Não simplesmente pelo fato de Israel ser o relógio profético do mundo, os acontecimentos escatológicos todos estão conectados a Israel de alguma forma. Então, nesses últimos tempos, muita gente, muitos líderes, muitos pastores têm se voltado para Israel com essa motivação que é correta, né? Mas quando eu fui despertado a nesse tempo estar orando por Israel, eu percebi que deveria ter algo além da motivação. Algo que estivesse acima de uma motivação, algo que estivesse além do aspecto religioso e escatológico, e sim dentro do cumprimento de um propósito. Então eu comecei a buscar aonde nas Escrituras nós teríamos algo mais específico sobre a nação de Israel. Então eu consegui chegar no livro de Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Depois você lê com calma o capítulo 9, desde o verso 1, Paulo falando alguma coisa sobre Israel. Chega no capítulo 10, Paulo também vai discorrendo sobre Israel. E quando chega no capítulo 11, Romanos 11, né, vai nos dizer, Romanos capítulo 11, verso 1, vai nos dizer assim, Paulo falando: acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo, Paulo falando dele, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2, Deus não desprezou o seu povo, ao qual de antemão o conheceu. E aí vem desenrolando toda a narrativa de Paulo. No capítulo 10, você vai ver que Paulo tem o desejo de salvar alguns dos seus irmãos. E capítulo 10, verso 9, ele vai dizer assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, só tem um meio para se salvar, confessando Jesus. E é isso que Paulo queria apresentar para os seus irmãos israelitas, né? Então Paulo já nutria esse desejo da salvação de Israel. E quando chega no capítulo 11, no verso 1 e 2, como eu já li aqui, e mais à frente, capítulo 11, verso 8, vai dizer assim, ó, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento ou de sono, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar. E aí quando chega no verso 11, uma vez mais pergunto, falando de Israel, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma nenhuma. Olha só o que diz o verso 11. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Isso aí está conectado com Deuteronômio 32, 21. Vai Deus falando: provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola, os despertarei à ira, ou à emulação, ou ao ciúme. Né? E aí, no verso 12, vai dizer assim, de Romanos, capítulo 11, verso 12, vai dizer assim: se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. E aí Paulo continua: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu povo e salvar alguns deles. Olha só o que diz o verso 13
para mim e para você. Verso 13 não, verso 15. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Presta atenção nisso que foi escrito aqui. A rejeição deles foi a reconciliação do mundo. Então, Israel não rejeitou simplesmente por rejeitar. Na rejeição de Israel tinha um propósito maior, a reconciliação do mundo, das nações. Pela rejeição de Israel, a graça se estendeu para os gentios. Pela rejeição de Israel, a graça se estendeu para as outras nações, para o mundo, conforme Paulo diz aqui. E aí chega no verso 25, Paulo vai dizer: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então, para a gente ter uma noção mais didática, eu posso chamar assim, do que está escrito aqui nesse discurso de Paulo, né, eu faço uma analogia dessa rejeição de Israel com uma rejeição que tivemos lá atrás, e essa rejeição resultou numa salvação. Para pensar na história de José. José rejeitado pelos seus irmãos. Pela rejeição dos irmãos, José vai para a cisterna, José vai para a casa de Potifar, José vai para o calabouço e José vai ser governador do Egito. Dentro do tempo em que José é governador do Egito, diz a Bíblia que começou a ter fome em toda a terra. E aí os irmãos de José vêm lá de Canaã até ao Egito, ou seja, José, rejeitado pelos irmãos, foi aceito por quem não era povo dele. Os egípcios acolhem José, José é honrado dentro do Egito, e a honra de José no Egito foi a salvação dos seus irmãos. Então, dentro da rejeição de Israel e Yeshua sendo aceito por quem não era povo, no futuro, essa aceitação por nós, gentios, é para promover a salvação de quem o rejeitou. Começa a pensar nisso. Se a rejeição deles reconciliou o mundo, que nem está no capítulo 11 de Romanos, a partir do verso 25, então, esse comportamento do endurecimento em parte, o que causou a rejeição, mas em dado momento vai também chegar a eles a salvação. Então, a traição dos irmãos de José, a rejeição dos irmãos de José, empurraram José para um propósito maior, salvar o seu próprio povo. Pensa nisso. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque nós vamos orar por Israel, então nós precisamos ter uma direção, uma palavra. Eu busquei uma palavra específica para esse tempo de oração. E por que eu explanei tudo isso que está em Romanos capítulo 11? Porque tudo isso vai desembocar para uma palavra. E é nessa palavra que eu te incentivo a estar orando por Israel. A palavra é gratidão. Gratidão. A rejeição que levou à reconciliação do mundo. Então, gratidão é o que devemos ter. Mas o que é gratidão? Gratidão é o sentimento daquele que está grato, uma definição geral. Quem tem gratidão está agradecido a alguém por alguma coisa que este fez. É um reconhecimento por alguém ter feito algo que foi considerado bom ou benéfico.
Estou dando uma passada geral do que é a gratidão. É um sentimento de dívida, de querer retribuir, de agradecer, fazendo algo também bom e benéfico para a pessoa que antes agiu assim. E quando eu peguei esse conceito de gratidão, me aprofundei um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais e descobri o Tratado da Gratidão, escrito por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino se tornou um santo, né, da Igreja Católica, mas São Tomás de Aquino foi filósofo e teólogo no século XII. Ele era italiano. E ele foi o responsável por trazer a filosofia para dentro da teologia. Então, São Tomás de Aquino sintetizou filosofia e teologia. Hoje, grande parte da nossa teologia ela é retirada do que São Tomás de Aquino escreveu dentro de uma obra, né, de São Tomás de Aquino chamada Suma Teológica. Ele sintetiza a filosofia grega com a teologia cristã. E essa é a teologia que norteia boa parte da igreja hoje, tá? Mas também tem o seu aspecto proveitoso. Tomás de Aquino ensina que a gratidão se manifesta em 3 dimensões, ou em 3 níveis. Então, o primeiro nível da gratidão é o mais superficial, que é o nível do reconhecimento. O segundo nível de gratidão é o nível do agradecimento. E o terceiro e o nível mais profundo de gratidão é o nível da retribuição, é o nível do vínculo. Neste nível, nos sentimos vinculados e comprometidos a retribuir o outro. Então, quando nós analisamos os 3 níveis ou as 3 dimensões da gratidão, nós percebemos que em cada país que faz uso da sua língua, né, cada cultura agradece em um dos 3 níveis, em uma das 3 dimensões. Eu vou falar rápido aqui para a gente entender e chegar na profundidade. Então, no inglês e no alemão, se agradece no nível mais superficial. Quando você fala thank you, no inglês, ou Zudanken, no alemão, é uma gratidão que expressa reconhecimento pelo favor que recebeu. É um nível que está ligado ao intelecto, ao cérebro, é o nível cognitivo do reconhecimento. Na maior parte das outras línguas, se agradece no nível intermediário, ou numa segunda dimensão. Quando você fala merci no francês, gracias em espanhol, ou grazie em italiano, você está dando uma graça por aquilo que recebeu. É o nível do agradecimento. Então você tem o nível do reconhecimento, que é o nível cognitivo. Você tem o nível do agradecimento, estou falando de gratidão. Agora, a única língua que expressa a gratidão num nível mais profundo é a língua portuguesa. Uau! Olha que interessante. A língua portuguesa é a única língua que expressa a gratidão numa dimensão mais elevada, numa dimensão mais profunda. Quando você se expressa dizendo obrigado, é o nível mais profundo de gratidão, porque quando você fala obrigado, essa expressão significa eu fico obrigado perante você. Então, é um nível de gratidão que nos vincula, nos comprometendo a retribuir o favor recebido. O obrigado traz o sentido da obrigação. Eu me obrigo com você por você ter me feito isso e me comprometo a te retribuir da mesma maneira. É um agradecimento que cria vínculo, que cria comprometimento. Por isso, é bom que nós possamos também, já abro um pouquinho mais, entender que nível de agradecimento nós temos pelas pessoas que nos fazem o bem. É o nível do reconhecimento? É o nível do agradecimento? Ou é o nível do comprometimento? O nível do vínculo, o nível do compromisso,
nos leva a retribuir o favor. Então, obrigado é uma palavra que muitas vezes usamos no dia a dia sem valorizarmos seu significado e o compromisso que ela carrega. Por que eu falei isso tudo? Porque a partir de hoje, vamos usar conscientemente o nosso obrigado Israel. Uau! Obrigado Israel. A um nível de nos comprometer a querer retribuir o favor. A rejeição deles nos trouxe a graça. A rejeição deles resgatou o mundo. A rejeição deles reconciliou as nações. Então, vamos estar orando por Israel nesse nível mais profundo de gratidão. Estamos obrigados a vós, estamos comprometidos a retribuir o favor. Vai ser um tempo de oração pelo compromisso de retribuir a graça que nos alcançou, o favor que nos alcançou, pela rejeição que eles foram induzidos pelo próprio Deus, a graça chegou a nós. Então, obrigado, Israel. Nos comprometemos a orar pela salvação de vocês como povo e como nação. Pensa nisso, entende isso e pratica isso. Obrigado é o nível mais profundo da gratidão. Vamos ser gratos a Israel. Deus nos abençoe.